Bom, pessoal, mais uma vez aqui com o nosso DDPJ, podcast sobre direito, democracia, processo e jurisdição. Nessa oportunidade da nossa segunda edição, contando aqui com a participação do professor Rainel Batista Pereira Filho, juiz de direito, mestre em direito pela nossa UFRN, professor da Escola da Magistratura, professor da Infam, que é a Escola Nacional de Formação do STJ, né, a nossa Infam, e autor dessa obra, que foi o resultado de sua pesquisa de dissertação do mestrado, cujo título é Redes Sociais e Limites à Liberdade de Expressão. Um livro publicado recentemente pela Human Juris, e está aqui conosco para a gente conversar sobre esse tema, que é um tema importantíssimo na esfera do direito constitucional, que tem uma capilaridade muito grande, um realce com a modernidade, com a contemporaneidade, naquilo que mais diz respeito ao ambiente democrático necessário para que esses direitos fundamentais, que estão relacionados à liberdade de expressão, sobretudo esse, que é o da liberdade de expressão, seja bem compreendido, bem assimilado pelos profissionais do direito e também na esfera acadêmica. Então, eu gostaria primeiro de dizer ao professor Rainel que se sinta à vontade e que contribua conosco falando sobre o seu trabalho. É uma alegria poder divulgar a obra. Eu que fui, coincidentemente, o orientador dessa pesquisa e que gostaria que inicialmente você nos dissesse, Rainel, qual a motivação maior, quais os aspectos assim de maior relevo que fizeram com que você começasse esse empreendimento que resultou nesse trabalho tão importante. Obrigado, professor Ricardo. É uma satisfação muito grande falar com sua audiência, a audiência do podcast, né? Nós dois somos entusiastas de tentar trazer a academia para perto da população, né? Eu acho que o podcast exerce esse papel de trazer as pesquisas que são feitas na universidade, na nossa UFRN, para uma linguagem simples, uma linguagem cotidiana, que as pessoas podem ter acesso através desses vídeos que vão ficar na grande rede. E o motivo de pesquisar a liberdade de expressão é porque é um assunto que é o assunto da hora, né? Todo mundo, a população mais simples, as pessoas mais simples, as pessoas na televisão toda hora estão debatendo sobre o que é a liberdade de expressão, gente defendendo a liberdade de expressão, gente falando de conteúdos como se fossem abarcados pela liberdade de expressão. Então, a partir dessa tão falada liberdade, eu quis estudar um pouco de forma detida, observando quais eram os principais modais de interpretação da liberdade que surgiu, né, com as revoluções burguesas, a liberdade de expressão como fundamento da democracia, do poder do povo. E no meio dessa pesquisa eu descobri que haviam vários modais de interpretação dessa liberdade, né? Um mais próximo da Europa continental, notadamente na Alemanha, na França, na Itália, em Portugal, e o modelo anglo-saxão, que é o que existe nos Estados Unidos, né? E todos falam da liberdade de expressão nos Estados Unidos, e eu quis um pouco pesquisar como se dava a partir da primeira emenda na Constituição americana e comparar essa interpretação com a da Europa continental e tentar descobrir, esse é o objetivo da pesquisa, qual seria o modelo que seria mais próximo ao nosso, né? Ao modelo da liberdade de expressão que surgiu na Constituição de 1988, a dita Constituição da Primavera de 1988. E a partir daí que surgiu essa preocupação de ver a liberdade de expressão com esses mecanismos que foram criados por essas revoluções burguesas e como se aplicaria essa liberdade, esse princípio tão caro à democracia, não é? No meio, hoje em dia, onde a ágora, a antiga ágora dos gregos, onde o cidadão se encontra com os demais, que são seus iguais, para debater, para tomar as decisões acerca da cidade-estado, né, naquela época, se transformou nessa grande rede de rede na internet que une as pessoas e que levou para ali, tirou das praças, né, dos lugares físicos, levou para ali, para esses lugares, esse lugar virtual, o lugar do debate público. Sim. Não é? Então, esse foi o grande mote, o que está por trás da pesquisa. Tentar estudar as pessoas que estão falando disso na contemporaneidade, né?
e observar como essa liberdade surgiu e como é que ela deve ser interpretada hoje, tendo em vista que o ambiente em que ela é propagada mudou completamente. As redes sociais, elas promoveram uma modificação substancial naquilo que originariamente poderia significar o exercício público dessa liberdade de expressão, né? Quer dizer, houve uma mudança de ambiente, né? E é interessante como trabalhar isso considerando o modelo de democracia representativa que nós temos. Se há uma satisfação, há um atendimento a esse postulado da liberdade de expressão pelo viés daquilo que a democracia representativa pode favorecer. Eu não sei propriamente se na sua pesquisa essa questão foi colocada assim, quer dizer, a bem da verdade, a gente sabe que você explorou, mas em que medida essa representatividade democrática contribui ou não para que a liberdade de expressão se dê como genuinamente se imaginou? Não seria interessante? A liberdade de expressão, ela surge, né, nas revoluções burguesas, a partir do momento que ela retira o poder de fala que era somente do monarca e do rei, Perfeito. não é? E Habermas tem uma obra que fala sobre o surgimento da opinião pública e ele defende exatamente isso. Quando o rei falava, o rei era infalível. Ele não poderia ser. O rei não fala errado, o rei não mente, né? O rei é infalível, é um representante do poder divino. E quando a gente traz o poder desse rei, desse representante divino, e joga para o povo, né, surge então a opinião pública. E a opinião pública ela é uma opinião que pertence a todos. Então todos temos a possibilidade de discutir, de falar, né, e de expor nossa opinião, e essa opinião ser ouvida num pé de igualdade. O sistema representativo que a gente tem no nosso país, ele é tributário de um sistema que foi pensado pelos founding fathers americanos, né, que são chamados os pais fundadores da República Federativa dos Estados Unidos, e que tentou criar essa representatividade exatamente para tentar institucionalizar mecanismos de mediação para essa vontade do povo, né? Perfeito. Devendo essa construção ao que Rousseau queria dizer quando falou sobre a questão da vontade geral. A vontade geral ela não é interpretada como a soma das vontades individuais. Então a gente vota num representante, cria uma Câmara dos Deputados que tem os representantes ligados aos interesses paroquiais, comezinhos do dia a dia, que representam determinados grupos de pressão na sociedade. E, ao mesmo tempo, cria-se uma segunda Câmara, que chama uma Câmara de Resfriamento das Paixões, que é o Senado, que tem um mandato mais longo, de 8 anos, que eles não ficam submetidos ao regime de eleição ali, daqueles interesses, e que eles representam a federação. Então, essa estrutura institucional é criada para que haja a provocação através da vontade do povo, né, que chega através da Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados, e depois chega uma Câmara de Resfriamento, onde esse debate vai ser aprimorado, que é o Senado. Então, a liberdade de expressão, ela cria nesse pensamento originário, criado pelos americanos, o que os autores chamam de República das Razões, não é? Não basta a gente defender pontos de vista individuais, a gente tem que ir para um lugar, para um espaço onde todos têm a igualdade, todos podem defender suas opiniões, e a partir dali, desse embate, dessa construção discursiva, que você trabalha tão bem com isso, junto com Habermas, com um procedimento democrático de condições ideais de fala, de respeito, de igualdade, não é? Simetria, De né? simetria entre quem está falando. A partir daí surge uma vontade que não é a soma dos indivíduos e cria-se uma vontade nacional, uma vontade de união. É interessante observar que nesse começo da República Americana foi se discutido entre esses pais fundadores sobre a necessidade de o representante daquele determinado grupo ser tributário da vontade daquele grupo que o elegeu. Tipo assim, se determinado grupo de pessoas que eu defendo determinado interesse querem que eu vote dessa determinada forma, se o parlamentar tem a liberdade de votar diferente dentre aqueles. Porque o compromisso reside exatamente em manter-se fiel a essa pauta de valores que, de fato, contribuiu para a eleição, Mas aí o que é né? que os pais fundadores pensaram? Eles pensaram que isso aí seria
voltaria para a soma das vontades individuais. Então, não a liberdade do Congresso é tão grande que ela não precisa ter o vínculo com a população que o elegeu. Por quê? Porque a vontade geral ela surge exatamente do embate. Então, aqueles representantes eles têm que ter uma autonomia para, a partir da escuta do outro, que representa outros interesses, saber manejar essa discussão de forma a se atingir uma vontade que seja geral. Ele não se desvincula daquilo que originariamente levou à sua eleição, mas ele tem autonomia De a partir do debate, para inserir essas questões no debate, que é internalizado na Câmara, né? Exatamente para promover aí a partir dessas idas e vindas democráticas da opinião, do procedimento de ir para o Senado e voltar para a Câmara, Perfeito. a partir daí criar uma vontade geral, não é, que represente o melhor para a nação, uma vontade coletiva. Tem uma filia muito forte com o republicanismo, né? Com essa Exatamente. percepção de um valor que transcende a perspectiva puramente individualista, que está, por exemplo, na base de um modelo de Estado liberal clássico. Por isso a referência que você fez a Rousseau. Muito interessante isso daí. Quer dizer, a vontade geral enquanto expressão de uma vontade que dimana do confronto, no bom sentido, de ideias. Né? Exatamente. De ideias. Daí a referência também à República de Razões. E interessante, por que então, na sua pesquisa, surge, relacionado à ideia de democracia, esse qualificativo de democracia iliberal? De onde é que parte essa... A democracia iliberal, como é dita no livro, é quando se tenta utilizar esses mecanismos de democracia para promover uma diminuição dos direitos fundamentais, não é? Afastar, usar a democracia, esses mecanismos que permitem essa liberdade, esse ir e vir das opiniões, e usar todos esses mecanismos para diminuir os direitos fundamentais, não é? Afastar isso do debate do povo propriamente, né? Da vontade do povo. Só que a gente tem que entender que a vontade do povo ela é institucionalizada, ela é filtrada por essas instituições. Então é muito importante para o regime democrático a presença das instituições. É aí que surge exatamente a questão do debate em relação às redes sociais, não é? Porque as redes sociais elas têm como característica a desmediação, né? Ela tira essa camada de meio institucional, né? Nós temos presidentes, temos candidatos que comunicam com o povo diretamente através do Twitter, né? Exatamente. Através do X hoje em dia, através de mecanismos que perdem esse filtro institucional. Ou seja, essa vontade geral que uma outrora era construída no parlamento, ela é simplesmente promulgada através dessas redes sociais de forma direta ao povo. E que se dilui, né, de uma forma E assim. essas razões que às vezes são tão importantes para a construção de determinadas opiniões viram uma simples frase que você vai lá e curte ou não. Perfeito. Então você substitui a questão da dinâmica do cidadão por uma dinâmica de um ser que está consumindo, não é? E que está tendo uma vontade simplesmente plebiscitária Seria a substituição da soberania do cidadão pela soberania do consumidor. do consumidor, Quer dizer, exatamente. esse destinatário das mensagens que são lançadas por meio das redes sociais, de uma forma muito pouco, às vezes, criteriosa, sem o cuidado de fato, identificar qual o valor inerente àquela informação, termina gerando um espaço não só de construção, muito ao contrário, quer dizer, não voltado a construir um pensamento, mas a gerar um confronto muitas vezes até desigual, não é? A depender do tipo de manipulação ou de domínio que se tenha, inclusive com reflexo em interesses de mercado. Me parece que isso também é um aspecto. A questão da liberdade de expressão, não é? E as redes sociais, e esse mote que é o que eu acho que é mais inovador no trabalho, é porque a gente tem a liberdade de expressão construída no momento em que havia uma escassez de pessoas que falavam, né? A fala era uma fala autoritária no sentido de ser a fala do rei, é a fala do poderoso, do senhor feudal, do rei absolutista, né? Então essa fala era só dessas pessoas que tinham autoridade, né? Dos aristocratas, dos senhores feudais.
Então, a opinião pública, ela surge exatamente desse movimento da burguesia de trazer a opinião para o povo, não é? E esse povo, ele é mediado pelas instituições. O que a rede social faz é exatamente vincular todas as instituições a essa vontade plebiscitária que é trazida pelo povo e pelo fim das instituições, não é? A partir do momento que a gente emite uma opinião que não se sabe por quais razões aquela opinião foi Pois é. emitida daquela forma, e a gente fica querendo saber quem curtiu mais, quem curtiu menos, você perde essa questão da república das razões, né? Essa referibilidade, essa referência aos valores que de fato importam, É. E né. qual foi a discussão que fez aquela opinião surgir? Isso. Né? É. Então a gente tem um momento da democracia hoje em dia que a gente nunca teve tantos aparatos tecnológicos capazes de saber a opinião do povo. Nós devemos construir uma ponte aqui ou acolá, né, E, no entanto, há uma escassez de justificação. de justificação e de razões para que aquilo seja feito, né? Porque É, as coisas não, as grandes discussões da República, elas não são simplesmente questões que são resolvidas com sim e não, isso. né? Esse binarismo, que é muito mais o reflexo de uma certa postura Exatamente. maniqueísta, quer dizer, de negar ou de afirmar determinado ponto de vista, gera o perecimento dos próprios fundamentos, quer dizer, daquilo que devia fundamentar as escolhas. Quando você fez no início referência a Habermas, só que para ilustrar, Habermas tem um trabalho interessante chamado A Mudança Estrutural da Esfera Pública, que foi exatamente a evolução do conceito da sociedade civil burguesa, que alcançou um estágio de maturidade no sentido de deixar exclusivamente de ocupar espaços relacionados à produção, à prática do mercadejo ou à acumulação de riquezas e passou a ser construtora da opinião pública. Então, com as redes sociais, a gente fazendo aí um paralelo, será que nós não estamos aí, de certa maneira, não estaríamos aí fazendo o caminho de volta, quer dizer, empobrecendo ou desnaturando esse sentido evolutivo que originariamente se pensou, quer dizer, fazendo com que as pessoas façam escolhas imediatistas de aprovação, dando likes, né? Quer dizer, dizendo que concordam, simplesmente, como você disse, usando do sim ou do não. Quer dizer, será que nós não estamos aí promovendo, nessa perspectiva, um certo retrocesso naquilo que poderia significar muito mais do que um avanço, quer dizer, um progresso na construção efetiva e consolidada de ideias, né? Eu penso que isso pode ser um ponto interessante Voltando para aproveitando a sua deixa e voltando à questão da substituição da soberania do cidadão pela do do consumidor, consumidor. não é? A soberania do cidadão, ela é uma soberania que ela procura atingir a vontade coletiva, né? Através de uma construção, Isso. né? Nós nos encontramos num ambiente respeitoso, olhando um no olho do outro, não é? E a partir desse momento, desse diálogo, a gente tenta criar pontes para criar posições intermediárias que nos dê um caminho e um rumo, Um consenso. um consenso, exatamente. Para que a gente vá em determinado rumo, para que a gente estabeleça alguma pauta, não é? E a política é exatamente isso, né? A política é essa tentativa de criação de pontes entre pessoas que pensam de forma diferente. A dinâmica das redes sociais funciona de uma forma completamente diferente, né? Porque ali você arregimenta números, mas as razões ficam perdidas no meio do caminho. E a própria questão de não ter uma corporificação na comunicação, né? Eu não estou ali olhando no seu olho, criando empatia, não é? Não existe esse encontro de pessoas, de Não é um afinidades. face-to-face. É. É, Então isso cria uma dificuldade na linguagem que acaba tudo virando meio fla-flu, não é? E esse ambiente de descorporificação, ele é alvissareiro para que você crie discurso de ódios, para que você estabeleça discursos xenofóbicos, né, que atacam minorias, que são manifestamente excludentes. manifestamente excludentes. Por quê? Porque você não tem a corporificação do outro. O outro ali é um estranho, não é? É a invisibilidade, né? É a invisibilidade, mas ao mesmo tempo, o interessante é isso, ao mesmo tempo essa invisibilidade muitas vezes pode gerar uma exposição pornográfica. No Sim. sentido de que, para eu conversar com você e criar uma ponte, tem certos aspectos da sua personalidade que eu tenho que ignorar.
Perfeito. Por exemplo, se você é torcedor do ABC ou do América, eu sou torcedor. Você é torcedor do ABC ou torcedor do América, eu já vou dizer, ih, rapaz, vai ser difícil conversar com o Ricardo, porque Ricardo não é do meu Sim, time, então isso pode. Então tem certas coisas que a gente tem que se abandonar na confiança, né? Isso é o que o filósofo sul-coreano fala. o A gente Byung. tem que ter a confiança. A confiança vem do não saber. Eu confio em você, que a gente está aqui numa postura de igualdade, que você está falando comigo a verdade, que os seus interesses são legítimos, assim como os meus. Então, a partir desse não saber e desse arcabouço de discussão pré-estabelecido, a gente tenta criar uma ponte para ir para determinado lugar junto. Interessante, sem querer fazer nenhuma remissão assim mais a fundo no pensamento filosófico, só me lembrou o véu de ignorância de John Rawls. A ideia de Exatamente. que o outro, que aqueles que compõem o extrato social, quer dizer, a estrutura básica da sociedade, precisam ignorar as realidades subjetivas de parte a parte, exatamente para que os principais motivos da construção de um modelo liberal de sociedade ocorram, aconteçam, né? E daí surgem os dois princípios, o princípio da igualdade e o princípio da diferença. Foi só uma referência, porque exatamente é quando a gente se permite gerar um ambiente Exatamente, de confiança. de confiança, né, de parte a parte. Muito Então, interessante essa reflexão. essa transparência pornográfica que a rede social permite, ela dificulta isso, né? Então, a gente vê o quê? Que essa autonomia da vontade de criar uma vontade coletiva, né? Uma vontade onde eu vou abrir mão um pouco do meu interesse individual para um bem comum, para um bem melhor em toda a sociedade, ele se transforma num, que é o que o autor fala de a gente parece o que é a liberdade do consumidor? A liberdade do consumidor é a liberdade de escolha. A Só. gente tem 500 possibilidades, a gente vê o que é melhor para a gente como indivíduo, Em outras dentre as nossas palavras, não possibilidades, favorece a reflexão, e né? nem a criação de E nem pontes. a criação de pontos. Porque eu estou pensando no meu umbigo todo momento, Pois é. né? Eu estou ali querendo algo que seja para mim, que seja melhor para mim, qual é o interesse E meu a que incompatibilidade desse modelo se torna mais evidente quando a matéria-prima são interesses sociais e coletivos. Quer dizer, eu tenho esse confronto, melhor mais do que isso, eu acho que eu tenho uma verdadeira contradição. Mostra-se aí uma autêntica contradição. Ao tempo que eu dou ao cidadão o poder de escolha, eu assim procedo sobre matérias que não deveriam ser simplesmente escolhidas, mas deveriam ser construídas construídas, debatidas, através discutidas, de né? pontes, né, entre os interesses que são individuais e a gente sempre abrindo mão de alguma coisa em prol de uma coisa comum, porque a gente tem que entender que o destino coletivo ele tem que ser construído Claro, pelo que nos aproxima, não pelo que nos afasta, né? claro. Então as redes sociais, só para fechar essa parte da Sim, característica das redes sociais e a gente entrar na liberdade de expressão nesse momento, ela tem essas características de afastar ao mesmo tempo que aproxima, que transforma a comunicação de forma que todos produzem para todo mundo, né? A gente tem esse afastamento da possibilidade de criar pontes, porque a, a conversa nas redes sociais, e se a gente observar os grupos de WhatsApp, são muito isso, eles extrapolam a questão de liberdade no sentido de você poder falar o que você quer, mas cria-se uma situação de identidade. Então, naquele grupo, existem pessoas que pensam de determinada forma e eles começam a se manifestar. As pessoas que se manifestam de forma diferente, elas vão sendo deixadas de lado, vai criando-se ambientes de confusão, de discussão que não chegam a lugar nenhum, porque exatamente não tem como criar uma empatia através das telas, isso. né? Então isso cria uma questão de identidade, e essa identidade silencia o pensamento divergente, né? E isso é muito perigoso para a democracia, porque a democracia pressupõe pluralismo, E né? pressupõe que toda e qualquer possibilidade de consenso necessariamente esteja vinculada à chance do dissenso. Exato. É preciso que eu favoreça um ambiente de dissenso para que dentro das contradições, das antíteses, das colocações que são de parte a parte contrárias, umas das outras, possa se construir naquilo que vai remanescendo a oportunidade da consensualidade, né? É, e a questão da liberdade de expressão nesse aspecto, se a gente analisar a teoria clássica da liberdade de expressão, né, o que é que ela dizia? Ela dizia que qualquer pessoa
qualquer cidadão, qualquer pessoa pode utilizar o espaço público para manifestar sua opinião. E o Estado tem que agir de forma a Garantir. garantir que essa pessoa tenha a possibilidade. Né? Às vezes a gente fica muito chateado quando está passando ali em frente ao Midway, né, ao shopping movimentado aqui da cidade, e tem uma pessoa se manifestando ali com um carro de som e tal, a gente fica chateado porque atrasa o trânsito e tal. Mas a gente tem que tem que ter em vista que aquela questão é um exercício da liberdade. O Estado tem que chegar ali para fazer com que o transtorno seja menor, mas nunca no sentido de impedir, né? Pode estabelecer um horário, pode dizer, olha, você pode se manifestar nessa área aqui e ali, e tem que ser num horário tal que não seja horário de pico para não dificultar o trânsito. Isso aí é possível, essa regulação, né? No mundo fenomênico é completamente viável. Mas o Estado tem que estar ali para garantir esse exercício do direito. E a gente, quando olha para as redes sociais, existe regulação para as redes sociais? A gente vai ter essa regulação? Como demarcar esse Como espaço? demarcar? Qualquer pessoa pode falar tudo, né? Então, quando a gente tinha a liberdade de expressão clássica, e ela é debitária dessa teoria do fórum público, né? Que é o quê? Eu posso ocupar o espaço público para defender. O objetivo disso é fazer com que a gente se encontre com o outro, com ideias divergentes, né? Que a gente promova o pluralismo. Por quê? Porque um professor de Harvard chamado Cassius Steen, que eu cito muito no livro, ele tem um livro que é chamado A Era dos Radicalismos. E foi feito um estudo que os americanos gostam muito, né? Eles não gostam muito de teoria, eles gostam de estatística e de estudos empíricos, né? Eles são mais empíricos. Eles pegaram um grupo de juízes conservadores e colocaram num grupo fechado para discutir certas situações. Um grupo de juízes conservadores, um grupo de juízes mais liberais e um grupo misto. E qual foi o consenso que se chegou? O grupo que só tinha juízes conservadores, eles tiveram opiniões extremadas no sentido do conservadorismo. O grupo de juízes liberais que debatiam entre si com as ideias sem nenhum contrassenso, tinham ideias extremadas sobre o mesmo assunto no sentido sentido mais progressista. E o meio termo sempre ficava no grupo que era misto, porque o encontro de opiniões diferentes fazia com que todos reconhecessem determinados pontos em comum e eles atribuíssem e conseguissem um meio termo que unisse o grupo. Então, o que é que a gente vê hoje nas redes sociais? Como a gente tem os efeitos bolha, né, que eu não vou discorrer aqui porque já é uma coisa muito comum, de a gente alimentar o algoritmo com o que a gente gosta e ele nos retroalimentar com o que a gente quer. Então, a gente perde essa capacidade de se encontrar com pontos de vista diferentes. Jamais nos tornamos capazes de construir uma terceira via. Fica mais difícil. É sempre uma polarização que leva ao binarismo, né? O binarismo Essa, do eu contra você, do fla-flu, né? isso, exatamente. E outra coisa, a gente está usando um espaço, que é esse espaço das redes sociais, que ele é um espaço eminentemente privado. Ele é a rede social que a gente usa é uma empresa privada, né? E muitos utilizam esquecem que essa empresa privada ela é debitária do fórum público. Pois O é, discurso que está sendo feito ali, ele é um discurso público. isso. Né? Você não deve se submeter somente aos termos e condições privadas que são estabelecidas pela plataforma. Pois Né? é. Se você como político, né? Isso já foi debatido no Supremo e nos Estados Unidos recentemente, se você político usa o antigo Twitter, hoje X, para promulgar suas ideias enquanto político, enquanto mandatário de um poder, aquilo ali se torna um espaço público. Então, houve um juiz federal nos Estados Unidos que proibiu o político de lá de bloquear seguidores, porque ao bloquear seguidores, ele estava tirando do debate público, que ele mesmo utilizou como palco, ele escolheu aquilo ali como palco, aquela rede social como palco, você estava tirando pessoas do debate público. Pois Então, é. houve uma decisão de um juiz federal nos Estados Unidos que proibiu o determinado político de cancelar, de bloquear determinados seguidores que faziam críticas ao seu discurso. No Brasil aconteceu a mesma coisa. Foi para o Supremo Federal, era um ex-presidente da República. Não houve a conclusão do julgamento, porque um dos ministros pediu vista, mas a relatora, que era a ministra Carmen Lúcia, ela teve o mesmo sentido. A decisão no mesmo sentido, de proibir o político de bloquear seguidores, porque a partir do momento que ele usava aquela rede para dizer as notícias do seu governo,
comunicar coisas referentes ao seu cargo, ele estabelecia essa seara pública de discussão. Ou seja, ele se utiliza do espaço público e, ao mesmo tempo, adota uma postura discriminatória, Discriminatória de excludente. tirar, de excluir pessoas daquele porque criavam críticas, né. Pois é. Então, assim, eu vejo com muita preocupação essa questão das redes sociais como entidades privadas, A né. apropriação do espaço público, né, que as redes sociais ensejam, simplesmente para veicular um discurso sectário, um discurso com uma única destinação, com um único rumo, né, que leva a uma visão totalitária, uma visão que busca uma hegemonia muitas vezes desprovida de qualquer legitimidade, né? E aí como é que a gente pode pensar, professor Rainel, nos mecanismos de limitação daquilo que poderia ser considerado uma liberdade de expressão às avessas? Quer dizer, uma liberdade de expressão que não favorece democraticamente a construção de pontes, como foi tão bem ressaltado aqui. Quer dizer, uma liberdade de expressão que, ao invés de estimular, de buscar assim, favorecer a construção de razões, busca exatamente o contrário, A destruição a das razões. destruição das razões. Como é que a gente pode pensar nos mecanismos de limitação dessa liberdade de expressão nesses termos? A gente tem que entender que a liberdade de expressão, ela tem que ser um mecanismo de pluralidade, né. A gente tem que trazer as pessoas para o discurso, mas ao mesmo tempo permitir que elas falem para que elas se sintam representadas na sociedade, não é. O problema da rede social é que a gente tenta interpretar a liberdade de expressão nas redes sociais com os mecanismos que foram criados naquela época das revoluções, que a escassez naquele momento era a escassez da informação, né. A sociedade não era uma sociedade transparente, não era uma sociedade aberta, não é. O rei simplesmente dizia e a vontade do rei era o que era a lei, né. Então a liberdade de expressão surge nesse momento onde havia uma carência muito grande de informações, de pessoas que falassem. Hoje em dia a gente vive num outro momento completamente diferente, a gente tem excesso de pessoas falando, né, muitas pessoas falando, muitas pessoas falando. E o que é que está em escasso? O que está escasso é a atenção, né. A gente tem que esclarecer que o negócio dessas empresas, dessas redes sociais que são tão faladas, né, que defendem a liberdade de expressão, não é a liberdade de expressão. O negócio delas, o business dessas empresas não é a liberdade de expressão. É o quê? É a monetarização É, das nossas tendências comportamentais, não é? isso. A gente quando está ali navegando na internet, a gente está gerando dado, que é o que eles chamam de big data, né? Quando você passa mais tempo vendo um determinado vídeo, quando você curte um determinado conteúdo, quando você fala nos próximos ao celular que quer comprar um tênis, aquilo ali cria o que? Um dado que é direcionado a uma inteligência artificial que vai interpretar aqueles dados e que vai lhe dar de volta uma publicidade específica para o que você quer. Vai lhe direcionar para políticos que dizem o que você quer ouvir, né? Gerando capital, né? Gerando capital, gerando dinheiro, né? Criando o que os autores chamam de microtargeting, ou seja, é uma publicidade extremamente eficiente, porque ela está partindo do seu input. É diferente de você estar navegando na televisão, zapeando nos cantais e ver uma publicidade que não tem nada a ver com o que você quer. Você está vendo. E você está vendo o que você quer, porque você primeiro forneceu um dado que foi tratado e a empresa, a partir dali, vendeu aquele seu dado para outra empresa para direcionar uma publicidade. Então a gente vê que hoje em dia a liberdade, o negócio dessas empresas não é a liberdade de expressão. É um superávit comportamental da gente, Eles estão né? colonizando o espaço permitido pelas redes sociais para adquirir, Fina- o- Recursos financeiros. obter uma lucratividade fácil. Fácil e a gente tem aquela professora Shoshana Zuboff, que diz que o capitalismo mudou. Hoje em dia, as grandes empresas de ferro, de aço, não são as mais rentáveis. São quem são as grandes empresas hoje? É a Apple, é a Isso. Google, e elas estão ganhando dinheiro com o quê? Com o comportamento humano. Pois é. Não é a gente que é o produto. Nosso comportamento está sendo tratado para ser direcionado a produtos que nos prendam. Qual é a liberdade que nós, enquanto cidadãos, temos de ter determinadas escolhas? Por quê? Porque a gente está sendo direcionado e equacionado
para determinados pontos de vista que dizem respeito ao que a gente acha. Se você é categorizado como uma pessoa de direita ou de esquerda, você vai receber conteúdo direcionado acerca disso. As câmaras de eco, né? Os espaços que são construídos exatamente para você se enxergar, né? Naquele ambiente que foi. Então, a grande questão é, onde está a liberdade, né? A gente tem que pensar que aquela liberdade de expressão do começo do século XVII, do século XVIII, ela está, do século XVI, ela está sendo, é uma situação totalmente diferente. A gente está num momento de excesso de informação e que essas empresas estão ganhando lucratividade com nossa atenção. E, ao mesmo tempo, elas manipulam a nossa atenção, né? A gente é categorizado em determinados grupos. Foi feita uma experiência no Brexit, que redundou no Brexit, no movimento. O que é que ele falava? Ele falava a mesma coisa por vieses diferentes para angariar as pessoas. Por exemplo, se você era uma pessoa de esquerda e defendia, por exemplo, a maior proteção ambiental, ele mandava uma propaganda para esse cidadão e dizia assim: olha, o Brexit vai ser bom para você porque a União Europeia polui muito e tal, então se a Inglaterra sair do acordo da União Europeia, vai ser melhor, que vai ser mais, a Inglaterra vai ter mais controle sobre a poluição e etc. E para o que era o conservador, que era contra essa maior proteção ambiental, ele dizia a mesma coisa com sinal inverso. Ele dizia: não, olha, o Brexit vai ser bom porque vai acabar com as amarras da União É uma Europeia, forma de buscar a atenção sociedade econômica, dos dois a lados. economia, ou seja, ele manipulava a opinião dos dois de forma personalizada, aí é que entra o microtarget, para tirar a liberdade de escolha, né, modificar a realidade. Aí a gente vê a desinformação, fake news. Então esse é o quadro atual que a gente vive. E será que essa liberdade, esse negócio tem que ficar desregulamentado? A gente não está querendo aqui. Pois é, eu A queria questão deve chegar ser colocada na situação de regulamentar a liberdade. É regulamentar um modelo de negócio. esse paradigma aí que foi construído às avessas, vamos assim dizer, né? Exatamente. Em prejuízo da própria liberdade de expressão. As Né? pessoas falam, né, na questão, não, mexer, regulamentar as redes sociais é acabar com a liberdade de Era aí que eu expressão. queria chegar, exatamente na nossa esfera de atuação, que é o direito. Né? Como é que eu posso partir de um ponto de vista estritamente normativo, quer dizer, informado pelo papel que o direito deve exercer, que é o de regulamentar, que é o de limitar, exercer o que a gente dizia no passado, um controle social mais incisivo, né? Dotado de coercibilidade, né? Que pode efetivamente se transmudar na aplicação de sanções para esse tipo de realidade que se estabeleceu. Como é que a gente pode pensar? E aqueles modais que o direito americano, o direito alemão, quer dizer, uma forma mais interventiva, menos interventiva. Será que o free market of ideas pode ser ainda sustentado como uma opção, sobretudo num país como o nosso, por exemplo, em que a gente vive uma realidade absolutamente à margem, em que a população se coloca à margem de um processo de esclarecimento a respeito do que significa o uso das redes sociais, o bom uso das redes sociais. Será que a gente tem realmente esse tipo de condição? É possível supor que as pessoas têm um nível de esclarecimento capaz de assim promoverem essa livre circulação, esse livre mercado, até a própria remissão, referência à palavra mercado já diz muito, né? Já diz muito. Como é que você vê essa situação em específico? É muito interessante, né, a gente falar do livre mercado das ideias, né, que é uma construção americana, né, que diz que mesmo os comportamentos odiosos, eles não devem ser limitados, Então, porque eles devem ser combatidos com, não é, com as opiniões odiosas, as discriminatórias. As mentiras não podem ser combatidas, porque não devem ser combatidas, não devem ser obliteradas completamente do discurso público, porque ela vai fazer com que a verdade apareça, pois é. com que fomente o debate, né? Isso é muito bonito e foi muito importante no momento que surgiu, quando a gente tinha exatamente esse mecanismo de falta de pessoas que falavam. Então a gente tinha que criar um ambiente de igualdade, um mercado, não é? Onde todos pudessem opinião. Até as questões odiosas, porque essas questões odiosas, quando fossem rebatidas, né, formariam a progressão da sociedade, a sociedade progrediria, né?
É aquele velho pensamento positivista, né? Do progresso, né? Da humanidade de forma Isso. infinita, né? Só que a gente está vendo hoje em dia que esse mercado, quando ele fica completamente desregulado, ele promove monopólios, né? Então, Isso a própria doutrina liberal, ela traz essa questão. E será que a gente já não está no monopólio, né, da então, liberdade de expressão? A gente tem grandes conglomerados mundiais, né, que controlam, e aí eu volto para aquela figura de linguagem do futebol, né, que é interessante porque a nossa audiência vai entender completamente. O livre mercado de ideias era como se a gente tivesse uma partida de futebol clássica. Né, um time de um lado, 11 jogadores, 11 do outro, todas as regras valendo para os dois times e os dois times jogando. Ocorre que, como o palco da liberdade de expressão hoje em dia é a rede social, o dono da rede social, né, a empresa privada que controla aquela rede social que criou, ela pode simplesmente fazer com que determinado time jogue num gol que seja menor do que o do outro, pois é. né? O campo do time que ela não quer privilegiar pode ser maior, né? Haja uma dificuldade maior de fazer o gol. O time que ela quer privilegiar pode ter um gol maior, um goleiro de estatura menor. Então, veja, a arquitetura da rede social ela é completamente manipulável. Perfeito. Eu posso, num determinado ambiente, num determinado momento, fazer com que opiniões que eu quero que prevaleçam na sociedade sejam muito mais alcançáveis, ela atinja uma quantidade maior de pessoas. Isso. Né? E cadê a responsabilidade, a responsabilização por essas medidas? Então, Né? Esses algoritmos, eles são algoritmos de caixa preta. A gente não entende como é feito o cálculo, né? Porque o algoritmo nada mais é do que um cálculo lógico. Se, então, perfeito. se a gente abrir um Spotify da vida e disser que gosta de um Marília Mendonça, e ele vê que a gente gosta, a gente escuta repetidamente, ela no outro dia ela vai indicar Mari Fernandes, que é uma cantora nova, que Isso. tem uma Similar? similar. Ou seja, se você gosta de Marília Mendonça, você vai gostar de Mari Fernandes. E assim, se você gosta de Nirvana, você gosta do Pearl Jam. Isso é o cálculo. Mas esse cálculo ele não é aberto, a gente não sabe como é que ele funciona. Então, como é que a gente pode dizer que uma rede social ela privilegia a liberdade de expressão se ela tem essa capacidade de manipular, Esse tipo de de condicionamento, né? silenciar, É, né? Ela verdade. pode silenciar. E é o que alguns autores nos Estados Unidos dizem. Essa liberdade de expressão na atualidade, ela pode ser utilizada para silenciar. Isso. Quando eu sou um líder político e eu aceno o que os autores chamam de apito de cachorro, né? Eu aceno de determinada forma para aquele grupo que gosta das minhas opiniões e tal, e digo que fulano é meu inimigo, todo esse povo que me segue, esse líder que tem seus seguidores, vai no perfil daquele cara e começa a fazer críticas, começa a esculhambar, começa a fazer ameaças, Sim, e aquilo ali gera o quê? O silenciamento sem da dúvida. pessoa. Sem dúvida. Então, a liberdade de expressão nessa hipótese está sendo utilizada para silenciar Perfeito. Perfeito. e não para fomentar uma pluralidade, Isso. né? Ela, E nós estamos, Ricardo, nessa encruzilhada, né? A é, gente tem que imaginar qual é o nosso papel enquanto representante do Estado, isso. né, de atuar sem os mecanismos, porque a gente tem um mecanismo do não liquer, que a gente tem que decidir, Isso. né? Isso. A Então, inevitabilidade da a jurisdição. inevitabilidade da jurisdição, mas a gente não tem uma normatividade. A própria jurisprudência do STF, ela é titubeante, né? A gente teve uma decisão recente que ainda não foi nem publicada do STF sobre a regulação das redes sociais, né, que está gerando uma comoção, muitas opiniões favoráveis e contrárias. Isso. Eu não gosto nem de falar do que ainda não foi publicado, Claro, né, claro. mas a gente está falando aqui em tese. Mas a nossa posição é essa, a gente tem que saber qual é a concepção que a gente tem de Estado, se a gente tem uma concepção de Estado mais liberal, né? A Isso. gente tem que interpretar a Constituição a partir do compromisso que ela tem com o Constituinte, a original. Constituinte, de saber que ela é uma Constituição que vem para romper um regime de exceção, Feito. né, ligada às liberdades, aos direitos fundamentais, né? Isso. A não, a não exclusão do outro, Isso. né? A pluralidade, a diversidade, a É. institucionalidade. O Então, antes de tudo, a gente tem que ter essa concepção constituinte da Constituição, desse compromisso constitucional é. e que nós somos tributários. Você falava há pouco do papel reservado à jurisdição, e me parece que deu um destaque aí à jurisdição constitucional, fazendo referência às situações em que o Supremo já se pronunciou
ainda que às vezes de forma titubeante, quer dizer, sem uma definição, uma pré-definição acerca propriamente de uma postura hermenêutica, de um certo nível de posicionamento a respeito da tutela desse direito, do direito à liberdade de expressão, quer dizer, enquanto princípio, enquanto valor. Mas aí vem um questionamento que é subjacente e que está totalmente relacionado. Na medida em que o judiciário assume uma posição mais proativa, na perspectiva de, ainda que, ainda que seja necessário que ele tenha exerça um papel de maior intervenção, será que nós estaríamos autorizados a dizer que o judiciário estaria aí realizando um tipo, ou atuando, de certa forma, realizando a judicialização da política, quer dizer, assumindo um papel de normatização que o legislador deveria ter feito? Até que ponto a omissão do legislador racional em não regular, do ponto de vista da normatividade abstrata, limitando certas práticas que são prejudiciais à autêntica liberdade de expressão, não autoriza realmente a jurisdição a assim fazê-lo em nome da Constituição? Em última análise, a ausência de uma normatividade infraconstitucional, que em princípio ficaria a cargo do legislador infraconstitucional, do legislador racional, e que não é realizada, não autorizaria o judiciário, ainda que não em sede de Supremo, mesmo que nas instâncias ordinárias da jurisdição, até uma postura mais proativa, tendo como fundamento normativo o próprio texto constitucional. Quer dizer, há sempre uma tendência nossa de buscar uma justificativa para uma retração da jurisdição e, consequentemente, deixar que esse cenário, digamos assim, de absoluto descompasso entre o que ocorre nas redes sociais e o que, de fato, representa a liberdade de expressão genuína, aconteça. Quer dizer, é muito fácil dizer, o judiciário está invadindo a esfera, o judiciário está numa postura ativista, ou até superando isso, realizando a judicialização da política, quer dizer, trazendo para si uma responsabilidade que devia ser do legislador. Sim, mas se eu interpretar adequadamente o texto constitucional, eu não estou agindo enquanto jurisdição de forma limitada, mas limitada pelo texto constitucional, para preservar exatamente o direito fundamental que ela guarnece. Então, eu acho que esse debate também é do dia e da hora. Quer dizer, esse diagnóstico que você traz, ele subsidia também uma forma de pensar a própria jurisdição no contemporâneo, né? Não deixando o judiciário assim meio que à margem ou à mercê de uma iniciativa legiferante que pode não vir. Enquanto isso, a gente vai assistindo o perecimento das instituições, o perecimento do verdadeiro e autêntico espaço público destinado às ideias, ao confronto de ideias, à busca do dissenso para que se alcance o consenso, A fala das a minorias. fala das minorias, que precisam ter vez, voz, audição, espaço de comunicação e de fala, exatamente para que possam amanhã até vir a constituir Maioria. novas maiorias, né? Nesse câmbio que é absolutamente relacionado à proposta democrática. Então, como é que a gente pode pensar no exercício de uma atividade jurisdicional que é obrigada a julgar, que é obrigada a decidir em função da inevitabilidade, e ao mesmo tempo é meio que impedida no sentido de que é refreada por um discurso que a coloca assim à margem da iniciativa legislativa? Um espaço de legiferação que muitas vezes também é colonizado por outros interesses. Interesses que estão. Que até o não dizer se torna uma postura, né, política. O fato de não dizer, O de não fato de não dizer, o regular, né? fato de não regular, isso. O silêncio eloquente. É. O silêncio eloquente da Casa Legislativa que se omite da sua função principal, que é de legislar. Né? Como é que você vê Essa questão, essa Ricardo, questão? é do dia e da hora, né? Eu sou juiz do interior, de uma cidade pequena, né? Não tão pequena, mas de porte médio aqui no estado. E todo dia eu recebo questões relativas às redes sociais, a pornografia de vingança, né? Fake Isso, news, exatamente. desinformação, né? Pessoas tendo sua reputação enxovalhada, inclusive colegas servidores públicos que trabalham comigo lá.
E a gente é chamado a julgar. O poder de agenda não é nosso, né? A gente está Sim. ali, né, inerte, parados, observando a vida em sociedades. Não somos eunucos, né? Estamos ali inseridos na sociedade, local onde nós trabalhamos. E essas demandas chegam a gente. E a gente não pode dizer que não tem lei, eu não vou julgar, né? O que eu acho principal para a gente é entender o problema, isso tudo que a gente está debatendo, né? Isso. Que a gente tem que tentar olhar para esses mecanismos que foram criados, né, nesse momento das revoluções burguesas, mas saber que o ambiente é outro completamente, né? E que o judiciário tem legitimidade e a Constituição, e eu gosto de usar esse termo de uma música de Gilberto Gil, nos dá régua e compasso para que a gente possa decidir, né? Porque a nossa Constituição tem um arsenal principiológico, né, aberto, que pode ser preenchido pelo caso concreto, pelas situações concretas, né? Desde que você tenha essa régua hermenêutica, esse norte hermenêutico, E que né? pode se concretizar na perspectiva de servir como fundamentação deontológica, ou seja, ingressar no plano do dever ser. A ideia, e aí não são poucas as referências doutrinárias, teóricas do próprio direito constitucional que servem à teoria da decisão, como a do Conrad Hess, da força normativa da Normativa da Constituição, Constituição. né? A própria ideia de Constituição dirigente, quer dizer, a ductilidade, quer dizer, o sentido de que o direito é dúctil, porque ele começa a fluir do próprio texto da E Constituição. aqui a gente não está falando de ativismo judicial, né, Não é que ativismo. cai na boca do povo. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, principalmente em saber o que é uma censura, né, o que é efetivamente uma censura, que é um julgamento prévio à manifestação da vontade, né, Sim, da, sim. da, da opinião. E uma coisa que eu reputo como instrumental muito importante para a gente ter quando vai decidir esses casos é uma saindo um pouco dessa linha teórica que você está falando, mas indo para a parte prática mesmo da Sim, liberdade de claro. expressão, é a diferença que a corte alemã faz sobre opiniões de fato, né, ou manifestações de fato e opinião. A opinião ela é caracterizada pela meu ponto de vista individual. Ah, eu acho que esse governo é bom, eu acho que esse governo é ruim, certo? Já a afirmação de fato, ela diz respeito a um fato que é verificado na natureza ou verificável e que eu posso criar um binômio de verdade e mentira, certo? Então a censura, ela não existe, ela não deve ser exercida e eu não previamente em relação às opiniões. Mas eu posso ter numa afirmação de fato um critério de verdade e mentira, Claro. né? E isso independe da questão do Estado. Por exemplo, na Alemanha é crime você dizer que o Terceiro Reich não existiu. Isso, Por quê? Porque lá é uma verdade histórica, claro. que houve um regime de exceção que matou milhares de judeus, que matou homossexuais, que matou prostitutas, que quis uma supremacia racial, né? Quis criar um governo sob o manto de uma supremacia racial. Então você não pode dizer que isso não existiu. Isso aqui foge à questão da opinião. Isso aqui não diz respeito à opinião. E uma postura hermenêutica que o judiciário exerça, no sentido exatamente de realizar essa boa intervenção, não pode ser considerado ativismo judicial. Não é ativismo judicial. Então veja, uma afirmação de fato ela é verificável. Claro. Eu posso dizer se é verdade, se é mentira. Outra questão é, eu tenho uma opinião acerca de determinada pessoa. Isso aí não, isso aí é censura, se você for Claro. mitigar esse tipo de coisa. Mas a gente tem que ter esse instrumental, né, que é um instrumental teórico, mas específico ligado à liberdade de expressão. Porque a censura tem que ser prévia. Se eu tenho uma opinião que ela vai diminuir determinada categoria e vai enxovalhar a reputação de alguém, que vai dizer respeito a um cometimento de crime. Claro que o Estado é chamado a agir, né? E se nós formos provocados, a provocação, a gente tem que ter sempre em vista, né? A gente tem um público aberto aqui no seu podcast, que o poder de agenda não é nosso, né? Nós estamos lá, temos a obrigação de decidir, mas quem escolhe o que a gente vai decidir não somos nós, é a sociedade, é o Ministério Público, é o cidadão, né? São as instituições da Defensoria Pública que vem até a gente e faz o pedido. Então, eu acredito que, por mais que a gente não tenha uma normatização, nós temos um amplo cabedal jurídico, né, aurido da Constituição, da interpretação das legislações de outros países, né, que hoje em dia a gente vive uma sociedade E hiperconectada. na medida em que a gente compreende que os princípios constitucionais eles têm força normativa,
né? Quer dizer, eu não compreendo um princípio mais simplesmente como uma fonte de integração do direito, De como no forma alguma. passado, ou como o estuário de um poder retórico que ficou meio que perdido no tempo e no espaço, né? Mas não, ele é exatamente a consagração de uma vontade constituinte que se materializou normativamente no texto, eu posso utilizá-lo como fundamento da sentença. A decisão Exatamente. judicial se ancorando na força normativa dos princípios e não simplesmente como uma alegoria linguística, De né? forma alguma. Não é? Então, nesse estado em que nós nos encontramos, quer dizer, para a gente pontuar bem, nessa situação que hoje nós nos encontramos, em que há uma diluição do pensamento pelas redes sociais, sem que haja exatamente o espaço para o exercício autêntico da apresentação das boas razões, da veiculação de um discurso que legitime, a partir de uma reflexão que se dê na nova ágora, né? O judiciário deve ou não deve, na sua visão, ter uma postura mais interventiva? Deve ou não deve ter exercer um papel no sentido de fiscalizar, ainda que não tipicamente, porque isso é uma função mais exercida, claro, pelo Ministério Público, mas ele pode ou não pode fazer uso do seu poder decisório para realmente preservar a democracia, ainda que se utilizando de determinados mecanismos processuais de intervenção. A gente observa, né, que durante esses momentos de grande conturbação que a gente está vivendo, né, a gente teve aquela doutrina da democracia militante, não é? Exatamente. E, e ao mesmo tempo, a democracia militante, ela é muito importante para que a democracia tenha mecanismos de defesa, não é? A democracia, ela não pode ser tolerante a tudo, porque a tolerância a tudo, de repente, pode se transformar em intolerância, né? A intolerância pode vir, você pode tolerar o intolerante de forma a que ele venha e tome conta e acabe com a democracia, não é? Karl Lowenstein, né, criou essa teoria para banir o partido nazista da Alemanha pós Segunda Guerra Mundial. Então a grande questão da democracia militante é criar critérios, né, específicos e transparentes que permitam a intervenção do judiciário, não é? No sentido de que a gente pode usar mecanismos que não sejam tão liberais, né? Tão até restritivos dos direitos fundamentais, mas com a finalidade de garantir a democracia, os valores constitucionais. Porque a gente tem que ver que o Estado no Brasil, ele não é um Estado neutro, né? Existe uma teoria muito pesada, muito substanciosa nos Estados Unidos, de que o papel do Estado ele tem que ser neutro, né? O nosso papel do Estado brasileiro, isso eu afirmo com toda a convicção, não é ser neutro, porque nós temos uma Constituição que tem um compromisso histórico, cultural, com o rompimento de um regime que havia antes. Perfeito. É diferente da Constituição americana, que vem de Claro. forma perene do final um Inaugurando. regime que nunca foi. E agora eles estão tendo que lidar com certas situações, né? Que cadê os mecanismos de defesa? Né, que também a gente está vendo lá a situação, né, aqui não informa posicionamento político, mas existe Claro. uma situação que cadê as instituições, cadê a normatização que eles não têm, né? Mas a nossa Constituição tem essa normatização por quê? Porque a gente já passou por isso e ela tem esse compromisso irrefragável com essa liberdade, com esse regime democrático, Preciso né? compreender que é necessário valorar essa ruptura que a Constituição de 88 promoveu. Promoveu. Essa A boa gente, ruptura. a gente tem um compromisso constitucional com esse regime democrático. Perfeito. Né? Isso. Então, a partir desse mecanismo, a gente pode utilizar o que se chama de democracia militante para defender a própria democracia a partir desse compromisso, que é o jurígeno da Constituição, é o compromisso anterior à Constituição, é o rompimento com é a norma hipotética de Kelsen, né? Que vem antes, fora da Constituição. O que é que decidiu a Constituição? O rompimento com aquele regime. Poderíamos considerar, fazendo um paralelo com o modelo kelseniano, que a norma fundamental hipotética Hipotética. é a pressuposição, ou a norma pressuposta, né? É a grundnorm nossa, é exatamente o compromisso, Com o o rompimento com o rompimento regime ditatorial. daquilo que foi colocado como
como passado e que não pode, sob hipótese alguma, Voltar. retornar. Há um aspecto nisso que se situa intrinsecamente no plano da fundamentação da decisão. Eu costumo dizer que quando os juízes decidem, eles são obrigados a fundamentar, a Constituição diz isso, mas mais que isso, é necessário que eles argumentem. Se normativamente eu posso fazer referência ao princípio constitucional, que é o princípio democrático, como fundamento retor de uma decisão que promova esse modelo mais interventivo, que é típico da democracia militante, Militante. eu devo mais que isso, eu devo também argumentar A aos carga argumentativa aumenta a muito. carga argumentativa. Aumenta muito. Não simplesmente me limitar a referir que existe um princípio Você tem constitucional. que preencher aquele princípio Pronto. de significado dentro do caso concreto. Isso, o binômio fundamentação, argumentação, ou melhor, interpretação, argumentação, que está diretamente relacionado com a fundamentação, justificação da decisão. Para que realmente os destinatários dos nossos atos saibam que nós estamos fazendo uso das decisões como verdadeiros e autênticos instrumentos de positivação da democracia. Eu prefiro dizer positivação da democracia, quer dizer, afirmar a democracia na decisão judicial. A decisão judicial não ser simplesmente um documento que ratifique, mas que promova, que positive. Positivo no sentido mesmo de, Trazer ao caso de concreto. trazer ao caso concreto esse espírito constitucional. Você concorda? Concordo completamente. A questão da democracia militante é que, ao mesmo tempo que ela abre essa possibilidade, né, a gente tem que ter um cuidado interpretativo para que criemos valores que devem ser atingidos Isso, para que esse mecanismo entre em ação. isso. Não é? A concretitude. A concretitude vem quando a gente estabelecer o quê? Dizer que não houve ditadura, a gente pode ter uma postura mais restritiva. Pornografia, em relação à pornografia infantil. Vamos dar um exemplo Sim. bem comezinho aqui, que não seja tão teórico. Será que a gente pode trazer essa postura, né? Quando a gente vê crianças se automutilando, né? Criando joguinhos que acabam com suicídio, será que a gente não pode trazer essa postura interventiva, Pois é. não é? Não só em prol de um regime democrático teórico, não. Isso. Para Inclusive também, aproveitando, né? Quer dizer, um assunto puxa o outro, ofuscando necessariamente aquela visão do juiz imparcial, que é mais que a expressão de um juiz que não vê, que não ouve, que não pensa, quer dizer, aquela figura mitificada da Temis, né? Que nada condiz com o que se espera da jurisdição no contemporâneo. O que se espera hoje é exatamente o oposto, que a gente se situe, se coloque, né? Que tenha a capacidade, a acuidade, uma visão ampla, né? Fugindo dessa miopia que o justpositivismo nos legou, essa imparcialidade que é meio que confundida com a neutralidade. Por isso que aquela referência que você fez ao Estado neutro, que nos leva a colocar todo mundo na mesma régua, né? Se eu sei, por exemplo, que as redes sociais estão sendo manipuladas por interesses de mercado e sei que elas estão sendo utilizadas propositadamente, por exemplo, para gerar ou promover o discurso de ódio, por que no caso concreto eu não faço uso até, não só ilustrativamente, mas de forma, como eu disse, deontológica, de exemplos como esses que você trouxe muito bem para positivar o compromisso com a democracia, Exatamente. não é? Quer dizer, fazer com que a jurisdição decida, claro, é evidente, esse é o seu papel, mas que ela também seja um agente transformador. E sendo um agente transformador, ela não está perdendo a imparcialidade, não. De forma alguma. Muito ao contrário, está deixando de ser neutra. Ela está tendo um compromisso com a Constituição. Um compromisso com a Constituição. Perfeitamente. Porque a nossa Constituição não é neutra, né? A gente tem que ter isso em mente. Exatamente. Não A é nossa neutra. Ela Constituição. representa um compromisso com as liberdades, com a democracia, com a pluralidade, né? Às vezes me dá uma tristeza de ter que falar isso, né? Pois é. Meio que Que ficar está falando. escrito lá, né? É, meio A que ficar gente falando óbvio, assim, dizer né? que ela tem esse compromisso porque está escrito lá na Constituição, né? Pois é. Nós estamos caminhando para o fim. Eu queria que, assim, deixar esse espaço final aqui reservado para você dizer aquilo que você queira em subsídio ao que você tão bem produziu na sua dissertação de mestrado. Foi uma das dissertações que mais foram colocadas aí na estatura
do que melhor foi produzido no nosso PPGD, que é o Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRN, um trabalho de fôlego, com uma bibliografia muito atualizada, vertical, que é o que se exige numa pós-graduação em estrito senso, que você recheasse aí esse mix de ideias que foi colocado aqui no nosso podcast com aquilo que você acha mais conveniente e que venha a representar um desfecho, da sua participação. Eu acho que, Ricardo, agradeço mais uma vez a oportunidade, essa abertura, né? Eu acho que é muito importante esse tipo de comunicação, né? Que vai chegar, a gente não sabe nem aonde, né? Que vai estar aí. E que dizer que isso não é um discurso para os especialistas, né? A gente está conversando aqui sobre coisas do dia a dia, né? Da nossa vivência como juiz, como cidadão. Então, eu queria pontuar finalmente é que a gente tem que entender a liberdade de expressão hoje em dia. Tudo bem que ela surgiu naquele momento, mas nesse novo ambiente, né? E saber que esse ambiente ele tem que ter essa proteção do fórum público, né? Para promover esses valores de igualdade que a gente tanto de igualdade, de pluralidade que a gente tanto preza. Mas eu fecho a minha participação com uma frase que eu li que era de não me lembro o nome agora do autor, mas eu pesquisando no livro eu achei interessante a frase porque ele era um dos grandes defensores da primeira emenda americana. Eles têm um instituto lá nos Estados Unidos que é o Instituto dos Defensores da Primeira Emenda. Então, quando tem uma situação que fere a liberdade de expressão, eles atuam como se fosse uma ONG para defender a pessoa. Eles atuaram naquele caso do Larry Flint, né? E ele disse o seguinte: a gente tem que lutar não para que todos falem, mas para que o que seja dito vale a pena. Excelente. Então, eu acho isso que fecha o raciocínio do que a gente passou esse tempo todo aqui conversando. Com E certeza. com isso, agradeço a oportunidade. Maravilha. Nós é que fomos brindados aí com sua participação. É a segunda edição do nosso podcast, Direito, Democracia, Processo e Jurisdição, que tem por finalidade, só repetindo, canalizar, quer dizer, estabelecer um espaço que canalize todas as produções acadêmicas lá da nossa linha de pesquisa, no programa de pós-graduação em Direito da UFRN, sendo uma delas essa, do professor Rainel, meu colega juiz, professor Desmarne, que é autor desse livro, volto a fazer referência a ele, Redes Sociais e Limites à Liberdade de Expressão, cujo subtítulo é Novos Desafios para a Democracia na Era da Informação, publicado aqui pela editora Lumen Juris, e que eu faço questão de sempre fazer referência e enaltecer. Muito obrigado, Rainel, pela Eu que participação agradeço. e vamos dar sequência aos futuros programas nessa mesma linha do debate, do bate-papo, sempre produtivo, sempre merecedor da nossa atenção. Muito obrigado.